eu acho que a gente é dessa mesma geração que viu acontecer a coisa, né? E aí eu não sei se aconteceu mesmo com você, mas pelo menos pra mim foi assim. A gente foi descobrindo, né? Aí tinha o Tumblr, tinha o Fotolog, e aí vem o Orkut, enfim, as redes iam surgindo, a gente ia entrando e se descobrindo ali dentro, né? Você acha que foi meio natural também pra Foi, você? totalmente. Então, assim, eu mudava muito de escola quando eu era criança. Tipo, estudei em 6 escolas. Acho que, não, pera. Acho que eu morei em 7 casas e estudei em mais escolas do que casas, porque, Nossa, né? mas Bom, por quê? então, porque a minha família é de Minas, Paraguaçu, Minas Gerais. E aí a gente se mudou pro interior de São Paulo primeiro, pra Jundiaí. E é aquela coisa, tipo, a gente veio nos anos 90, assim. Então, eu não lembro direito a história, mas eles vieram com uma promessa de um trabalho que chegou lá, não deu certo. Era tipo um golpe, alguma coisa. Então, tipo, tinha casa já que eles tinham oferecido lá do trabalho. E aí não rolou a casa. Então a gente ficou, tipo, alguns meses na casa, teve que ir pra uma outra casa. E aí, quando meus pais conseguiram comprar um outro lugar, a gente saiu dessa outra casa, daí foi pro lugar que comprou. Então ficou nessa, tipo, de mudar de casa por conta disso. Porque, né, acho que é normal. Acho que hoje seria o equivalente a você mudar de país, né? Porque não tinha. Perdeu o contato com um monte de gente. Enfim, era muito diferente. Então, eu acabava, assim, tipo, tendo que. Como é que eu vou dizer? Eu tinha que conquistar as crianças de novo em cada lugar que eu chegava. Nossa. E eu lembro que, então, tipo, as coisas que eu via que eu fazia bem, eu me esforçava muito pra desenvolver elas, porque era um jeito de eu chamar a atenção das pessoas, porque eu sou tímida, então não acontecia de eu chegar e, oi, gente, eu sou muito legal, seja minha amiga. Eu começava a desenhar, ou então eu começava, tipo, eu falava alguma coisa igual, que a gente, na época do Orkut, Tumblr, blog, eu falava alguma coisinha sobre isso, porque eu sabia que tinha alguém que também gostava e aquilo já ia chamar a atenção. Ai, como que é? Me ensina. Então eu sabia fazer, tipo, template de blog, sabe? Essas Nossa, coisas. entendi. Então era assim que eu ia fazendo amigos, tipo, eu oferecia meus serviços já. E aí é igual você falou, a gente ia experimentando. Eu sinto que a gente usava as redes, não era nem rede, né? As plataformas pra se expressar. Tudo era muito customizável, inclusive, né? Você colocava, tipo, você fazia o layout, o fundo, a fonte, porque não existia você postar foto, né? Tipo, foi muito tempo depois. Então, o desenho veio muito tempo depois, foi quando deu pra postar. E quando é que deu pra postar? Quando é que você pensou, tipo, eu acho que eu vou começar a publicar isso aqui? Porque provavelmente não tinha nenhuma pretensão ainda de trabalho. Eu acho que foi, tipo, 2008 que eu comecei a postar no Flickr, sabe? Sim, o Nossa, eu não me Flickr. lembro. Gente, eu vi a Chiara Ferragni começar. Porque ela começou no Flickr. Mentira. E ela já era uma diva. Porque tipo, eu lembro que a primeira foto que apareceu dela, eu já fiquei obcecada. Ela, tipo, era o destino dela ser quem ela é hoje. Sério mesmo? Porque ela sempre foi muito… Modelona e tal. e tipo, muito autêntica e bonita e tal. Então, comecei no Flickr a postar os desenhos. Porque ali… Era quase como funciona o TikTok. Hoje, tipo, você postava uma foto e poderia ser que fosse pra página principal do Flickr. Não lembro como que chamava. E eu lembro que eu tinha, tipo, uma ou duas que não era nem desenho. Eram uma ou duas fotos minhas que viralizaram na época. Sei lá, deu 10 mil views. Era muita coisa, né? Então, eu fiquei postando meus desenhos lá. Que eu falei, vai que vira algum. Nenhum desenho virou lá, enfim. Aí, depois eu comecei a postar no Tumblr. O Tumblr também tinha esse potencial de viralizar. Sim. Né? E aí era uma época que eu tava meio triste, então eu fazia uns desenhos com umas frases tristes que iam muito bem no Tumblr. Que a galera do Tumblr era muito triste. Então… E nem era tão triste assim, a nossa vida até que era boa naquela época. Era muito legal. Mas a gente gostava de fomentar isso também, né? Mas é que eu acho que um pouco da adolescência, assim, né? Das crises existenciais. Acho que era um pouco isso. Mas aí no Tumblr, você começou já a viralizar, assim, os seus desenhos? Foi lá que começou, então? Foi, só que o Tumblr, tipo, era difícil relacionar o nome à pessoa, sabe assim? Então, meus desenhos muitas vezes eram conhecidos, mas as pessoas nem relacionavam que esses desenhos eram da mesma pessoa, e muito menos que eram meus. Mas, na verdade, assim, a primeira coisa que eu fiz na internet que fez sucesso não foram os desenhos, foi fanfic. De quê que você fazia fanfic? Eu amei isso. Então, não era de uma coisa específica, tipo, não era… Porque chamava… Na verdade, o meu era web novela, entendeu? Tá. Que era uma evolução da fanfic. Que eu fazia fanfic. Você fazia fanfic de quê? Eu não sabia disso, amiga. Ninguém sabe disso. Você tá falando agora. Tô falando agora. É que Eu fazia fanfic de Harry Potter. Era legal. Ganhei prêmio e tudo. Olá! Foi. Mas ninguém vai saber nunca. Ninguém nunca vai ler isso. Eu ia perguntar o nome, era capaz de eu de ter lido já.
Mas qual é a diferença não sei, fanfic e Então, é porque webnovela? fanfic você pega um universo que já existe e cria em cima dele. Você pode pegar os mesmos personagens, né, do Harry exato. Potter. Ou então você, tipo, simplesmente estuda na escola do Harry Potter. Os seus personagens estão naquele universo do Harry Potter. O que era? Tinha Harry Potter, o que mais? Teve uma época de Crepúsculo. Rebelde, Crepúsculo, é verdade. Eu não peguei tanto, eu acho, o Crepúsculo, talvez. Eu acho que eu era um pouquinho mais velha. Eu Mas Harry vou Potter eu fazer peguei muito. uma coisa agora que eu vou me expor. Cuida com as próximas palavras. Eu vou me expor. Eu não sei porquê, mas eu nunca li fanfic quando eu era criança, adolescente. Eu, sei lá, não era muito ligada às coisas. E aí eu comecei a ler ano passado. Juro, com Amiga. 30 anos. É um pouco Bom, antes tarde do que nunca, né? Tipo isso. Eu descobri esse mundo. E, cara, tem gente que escreve muito bem. Eu acho fantástico. Mas tem fanfic ou webnovela, no caso, acho que webnovela nesse caso, que virou livro, né? Acho que 50 Tons de Cinza foi nessa pegada, foi nessa Sim. vibe. Eu acho que era de Crepúsculo, inclusive, né? É 50 Tons de mesmo? Cinza. É, de Crepúsculo. E aí fez muito sucesso e ela meio que. Gente, eu não sei, eu nem li esse livro. Mas eu acho que ela reescreveu com outros nomes, num outro universo, pra não ficar tão em cima do Crepúsculo. Pô, sensacional. Porque senão aparece um pouco plágio também, né? Se você for Não, tipo, não tem. publicar, Enquanto existe como webnovela, como fanfic, faz parte, Sim. né? De outro universo. Mas quando você publica pra ganhar dinheiro, tem que ser uma obra original. Então, foi isso. Mas no meu caso, como que foi? Eu não lia. E aí, nessas de, tipo, era na época que tinha que procurar estágio da faculdade. Tipo, terceiro, segundo ano da faculdade. Faculdade de Fiz publicidade. E aí, eu morava aqui em São Paulo, meus pais eram de Jundiaí e tal. Eu tava naquela, tipo assim, de vencer a vida, ganhar a vida na cidade grande e tal. Só que não tava dando certo, porque eu não tava arrumando um trabalho, né? E eu morava numa república com umas 3 meninas. Todo mundo tava trabalhando. E eu nessa de falar, gente, eu não sou boa em nada. Tipo assim, eu não conseguia. Eu ia fazer um monte de entrevista e não trabalhava com nada. Aí eu não tinha nada pra fazer à tarde, porque era um ano da faculdade que nem tinha muito trabalho da faculdade. Porque era tipo assim, bora trabalhar. É hora de trabalhar. E eu tava mal, tava nessa pressão de trabalhar. E ficava o dia inteiro no computador, procurando lugares pra trabalhar, lugar pra fazer entrevista. E eu caí numa dessa, né? Tipo assim, procrastinando, na verdade, o que eu tinha que fazer. Eu caí numa comunidade do Orkut, que, gente, era gigantesco, que chamava Web Novelas Fake. Juntava todos os universos de Orkut da época. Então tinha coisa de perfil fake, a galera tinha. Eu não peguei muito essa época também. Que aí a galera fazia fake da Mia Colucci. Sim, isso eu lembro. Tinha muita coisa assim. Soube de várias blogueiras que tiveram. Mentira! Não vou citar nomes, elas que venham aqui e falem o nome dela. Por favor. Mas você não E- teve fake. Calma. Ih, lá vem. Então, aí eu caí nessa comunidade, Web Novelas Fake. Gente, eu fiquei fascinada, porque era muito grande. Eu nunca tinha ouvido falar nessas coisas de fanfic, de web novela. E aí, vocês tiveram Orkut, né? Lembra como é que funcionava? Tinha os tópicos. E aí, cada tópico era uma web novela ou uma fanfic. Você abria o seu tópico e escrevia, tipo, sei lá, uma estrofe ou um capítulo. Se as pessoas gostassem, elas comentavam. Continua, up, ai, por favor, adorei, posta mais. E aí, você postava mais. Se ninguém comentava nada, flopava e você podia insistir, ou então você morria. Acontecia muito. Justo. Então, tinha as que faziam mais sucesso, que tinha mais gente que pedia e tal. E aí, eu lembro que eu falei, gente, isso é muito legal, que eu já gostava de escrever, né? Falei, isso é muito legal, eu vou escrever alguma coisa. Só que eu não tinha referência de nada, eu nem sabia que tinha que ser do Harry Potter, do não sei o quê. E aí, eu escrevi uma, que era, tipo, em primeira pessoa, assim, tal, era só escrito e tal. Flopou. Ninguém quis saber. E aí, no mesmo dia, eu falei, não, deixa eu ver como é que a galera faz. Aí, eu abri um tópico lá e comecei a ver. E tinha todo um jeito de fazer. Você tinha que colocar uma capa, tipo, uma foto. Nossa. Aí, você descrevia cada personagem. Depois, você contava a história. Gatilho, hein? Aí, eu fui e fiz outra. No mesmo dia, fiz outra. Flopou de novo. Mentira! Então, eu falei, não, gente, não é possível. Vocês não estão reconhecendo o talento que eu tenho. E aí, eu fui e fiz outra. E aí, só que essa terceira que eu fiz, eu já fiz assim, eu falei, isso aqui vai irritar. Eu fiz pra irritar. Porque na época eu tava lendo Transpotting, sabe? Que tem o filme Sim, lá, sim, e sim, tem o sim, livro sim. também. Então eu tava lendo Transpotting, eu tinha visto algum outro filme nesse estilo. E tava assistindo muito Skins. Era a época do Skins. Tipo, pra quem gosta de euforia, gente…
Vocês não sabem o que é bom. Skins chegou, assim, o Skins ensinou tudo que a Euforia sabe. Precisou correr pra Euforia andar. Né? Eu esqueci como que era esse meme. E aí, eu falei, gente, eu vou fazer alguma coisa nesse estilo, tipo, de jovens, malucos e drogados. E eu vou escrever como se eu fosse um cara, porque as meninas sempre Sabemos. gostam, entendeu? Aí eu fiz um fake que se chamava Fred Krueger, que era do Fred Krueger. E aí comecei a escrever a história. E aí a história era de 3 meninos. E, era muito Skins. Só que ao invés de ter aqueles monte de personagens lá que eu tenho no Skins, né? Cada episódio é um personagem. Eu só meio que coloquei eles no universo do Skins, sem falar que era também. E foi isso. Aí eu comecei a escrever e bombou. Foi muito legal. Durou uns 8 anos da minha vida escrevendo. Anos escrevendo. Publiquei livro. Mas tudo Gente, que dessa mesma tudo. história. Tudo dessa mesma história. Eu tenho muito carinho por essa história, muito legal. Só que eu nunca consegui publicar, porque era muito problemático, né? Ah, entendi. Hoje em dia, eu acho que eu conseguiria, mas aí já não combina mais. Faz muito. Tipo, a história tem 10 anos, então tem muita coisa que tá atrasada, tipo, não combina mais. Mas você fez durante 8 anos. Eu acho que foi tipo isso. Caraca. É que realmente é muito tempo. É uma criação de conteúdo Sim. bem específico. E aí eu fiquei por uns 4 ou 3 anos como pseudônimo, eu era autora anônima. Ah, Ninguém Por sabia. 8 anos ninguém sabia que era você? Não, por menos, por uns 4. Mas é bastante muito tempo. Eu tive que falar que eu era eu, porque a internet começou a evoluir e chegou num ponto que era muito normal você postar foto, postar vídeo, postar não sei o quê. E eu nunca tive o fake pra enganar as pessoas sobre, né, pra tipo, sei lá. Não tive namorada, não fiz nenhuma dessas coisas. Era realmente pra escrever. E eu não gostava que as pessoas que eu conhecia soubessem, porque eu sentia que ia me atrapalhar na hora de escrever. Que eu precisava estar, tipo, totalmente livre. E eu acho que foi por isso que fez sucesso. Porque eu não tinha nenhuma coisa assim, não vou escrever isso. Tipo, a Nath Araújo não escreveria isso. Não tinha pudor nenhum, assim, Nenhum. tipo, vamos lá. Nenhum. Mas se foram 8 anos, foram 8 anos no Orkut ou você migrou pra outro Aí lugar? eu mudei pro Tumblr. E depois eu publiquei em livro mesmo. Gente, que tudo. Nossa, é fantástico, Sensacional assim. que, tipo, surgiu assim. E aí, no meio disso, tiveram os desenhos. 2012, os desenhos começaram a virar mesmo, assim. Então foi literatura, depois os desenhos e depois criação de conteúdo pra internet. Isso. Caraca. Mas Então era pra você fazer alguma coisa criativa desde o início, né? Tipo assim, eu posso dizer que eu insisti muito. Alguma coisa eu tinha que virar.